Alô, você que está aí para mais um programa Ponto de Encontro. Eu sou a doutora Cláudia Patrício e estaremos juntos aqui com um tema novo, novíssimo. Trago mais uma surpresa para você, preparado com muito carinho. Espero que vocês gostem, estaremos juntos. Hoje nós vamos entrevistar uma pessoa muito especial. Não é por quem ela é, mas é o que ela é, no que ela se tornou. Ela é a materialização das teorias que nós temos falado nos nossos programas anteriores. E hoje eu me predisponho até ser quase que entrevistada por ela. Vamos fazer um pouco diferente, vamos deixar que ela tire as dúvidas que ela tem a meu respeito, até porque se trata da minha filha. Ela é arquiteta, com formação em Paris, França. Ela é uma guerreira, ela é batalhadora, ela é especialista, até é uma arquiteta diferente, ela sempre tendeu, se especializou e só aprendeu, se especializou mais em estruturas, que era o que ela amava, o que a fascinou desde o início, na arquitetura, a poesia mesmo das formas, como ela me ensinou, e sempre admirou muito a forma, como o cimento poderia tomar. Isso me encantava, e eu que reclamava dela fazer paisagismo, reclamava dela fazer design dentro de casa. Ela, mãe, eu não sei fazer isso, eu não gosto. Eu gosto é de obra. Eu nasci para estar dentro de obras. Eu nasci para construir. E eu gosto disso. Ela era já, desde cedo, desde muito jovem, uma mulher diferente. Então o nosso programa vai tratar de superação, de como ela também se supera, como ela vê o tema, o que ela aprendeu com o que viu, e ela vai me entrevistar também. Então será uma conversa, mas eu creio que vocês aprenderão muito com essa conversa. Seu nome é Débora Patrício, virtude dela é casada, eu ainda não sou avó, o que ainda, mas serei. E eu passo a palavra para você, Débora. Obrigada, é um prazer estar aqui no seu programa, falando com todos vocês. E esse bate-papo, né, que a gente vai ter aqui, tenho certeza que vai ser muito gostoso. E obrigada, né, por essa apresentação. Então, assim, eu gostaria de estar falando um pouquinho assim, com a senhora, até para mostrar para o pessoal sobre a sua história de vida e como eu via, e aí depois eu queria um pouquinho do seu olhar, entendeu? Principalmente assim, porque diante de todas as notícias do tratamento, por exemplo, da Covid, e aí depois ter que ficar acamada, ter que ficar em coma, na verdade, e aí a senhora não tinha muito nem o conhecimento naquele momento, mas quando a senhora voltou, né, retomou a vida, né, a vida que a senhora podia estar à frente, né, das decisões, eu pensei, nossa, ela vai pensar, porque talvez eu pensaria, como que isso tudo me aconteceu, o que foi acontecer, todo esse tempo, mais de 100 dias, não sei quantos dias, gente, não vamos falar em tempo aqui. Mais de 105 dias. Todo esse tempo eu fiquei aqui, por que tudo isso me aconteceu? Mas a senhora em nenhum momento pensou assim, a senhora já pensou logo. Eu lembro no hospital mesmo, já veio falando, né? Nossa, para quê? O que eu posso fazer com isso? Que bom que eu tenho
mais essa oportunidade. Nossa, glória a Deus, que bom, né, que Deus me deu mais uma chance de vida. Isso. E isso foi um outro olhar. Para mim foi um choque positivo. Eu queria que você contasse um pouquinho. É verdade, Débora. Isso eu quero deixar para você que está nos assistindo, que a Débora não aceitou de forma alguma nenhum tema imposto. Ela não aceitou treinarmos nada. Ela quis realmente, sequer quis me dar o direito, me conceder o direito de saber sobre o que falaríamos. Então eu serei pega de surpresa a cada pergunta. Bom, com relação à pergunta que ela me faz, quando eu retorno do coma, se eu pensei por que isso me aconteceu, uma imagem meio fatalista. Eu estou ali, tetraplégica, fiquei em coma há muito tempo, não movo sequer os dedos, preciso de alguém até, meu esposo, para me cobrir ou descobrir. Não, em momento algum. Eu agradeci a Deus, a vida, pelo dom da vida. Eu sou assim, eu nunca penso o porquê, mas eu penso para quê. Então, para que Deus me deu vida? Algum propósito teria. E eu fico pensando que se Deus me deu vida, é para que eu pense na vida e não na morte, nas mortes que eu tive, duas experiências de quase óbito e uma de quase mesmo. Então, acho que nós não devemos nunca olhar para trás e perguntar por quê. Mas devemos sempre, em cada acontecimento, perguntar o para quê. Para que estamos aqui? Para que isso me serve? Para que me servirá? Só a cabeça, só a mente? Devo mantê-la sã e potencializar o meu retorno. Essa sou eu. Eu tenho como máxima na minha vida, sem nunca perguntar a Deus, seria até uma afronta a Deus, que me deu o dom da vida, perguntar por quê e ficar chateada com tudo que aconteceu. Mas sim sempre agradecer, sempre olhar sobre um aspecto mais positivo, vamos chamar assim, de agradecimento pelo dom da vida. Ainda que em condições precárias eu estava viva e eu tinha que agradecer a minha família que estava ali, agradecer ao meu marido, ao esforço de cada um, de todos que participaram do meu processo de reavivamento, vamos chamar assim. Isso me lembra uma outra situação, que também nessa linha, né? Mas que quando a senhora voltou para casa, ainda tinha todo um processo de tratamento, né? Ainda veio a questão do tratamento do câncer, né? E aí eu já pensei, nossa, mais isso, né? Mas tudo bem. Mas calma, a gente tem ali um outro pensamento e depois a gente vai aprendendo a trazer outros pensamentos, né? Positivos e aprendendo a gerenciar esses pensamentos, né? Que daí a senhora me ensinou um pouco disso. Mas aí eu lembro que a senhora começou assim, teve que ficar, né, por um tempo, mais ainda recusa, eu no home care, e mais recusa ao espaço, assim, graças a Deus, um bom espaço, mas assim, um espaço, um quarto, vamos dizer assim, um home care. E a senhora fez esse quarto um espaço para tudo. E aí começou outras atividades. Ela não podia fazer as atividades que ela desempenhava antes. E aí, mas tudo bem, porque ela arranjou novos hobbies. E aí começou costura. Ela comprou uma máquina de costura. Nunca tinha visto minha mãe costurar, gente. É sério. E eu achei aquilo fantástico. Ela fez umas bolsinhas assim. Não tem. É o tratamento de mostrar. Seria legal.
Mas você fez mimos. Aquele cesto para colocar roupa suja, eu amei. Que eu presenteei você. Então, isso tudo durante esse tratamento, né? Pintei, aprendi a pintar com você. Nossas aulas de pintura. E pintei bem. Pintou bem, Olhando as obras de Monet. Eu tinha aí vieram os TOs, né? Eu precisava mover as mãos. Precisava mover o corpo, aprender tudo. Então chegou uma fase que eu precisava realmente mover as mãos. Então me botaram para catar feijãozinho, catar bolinhas. Eu não podia escrever. Então depois eu comecei a escrever um livro. Mas um livro. manuscrito, com 2 dedos só. Então eu decidi solicitei a meu esposo que comprasse uma máquina, porque eu faria para minhas filhas a ideia daquela mãe, sabe? Aquela mãezona que faz as bolsinhas de por dentro da bolsa, bolsinha para absorvente, bolsinha porta-níquel. Bolsinha não era nada de costura, porque eu não teria essa pretensão. Parabéns às mulheres que são artesãs, é um dom realmente. Mas isso preencheria a minha mente naquele momento. Então eu teria que ser produtiva e aproveitar para trabalhar mais meu cérebro direito, que é o cérebro que trata da criatividade. Então, sabe que eu até pintei bem, não foi? Sim. Pintura, né, costura, e aí veio a leitura também, a escrever um livro. Nossa, você todo dia acordava cedo e muito cedo, ficava esperando horas o sol nascer. Eu achava isso realmente uma inspiração, mãe. Então, eu não queria que ninguém me visse como doente. Era muito vergonhoso para mim estar doente. Eu nunca estive doente na vida. Eu ainda estou em home care, né? Não é vergonhoso. É que a senhora não gosta de sentir... De ser vítima. Assim. De ser vítima. Eu acho que essa é a questão, né? E a senhora não se coloca nessa posição. Isso que é importante mesmo, porque às vezes a gente se apega no... Ai, coitadinha de mim, porque tudo isso me sobreveio. E a senhora não tem isso. Isso não, assim, tenta eliminar isso, porque todo mundo tem um pouco de cada, né? Acho que a gente, como ser humano, a gente tem várias personalidades, né? E uma aflora mais que a outra, né? E principalmente em diversos momentos. Então, a senhora sempre deixa essa parte do positivo, do olhar o lado positivo. Lembra a Poliana lá na minha infância, que você sempre... Eu não sei se vocês conhecem, gente, mas a minha mãe, desde criança, assim, ela já me colocava para ler livros. E uma historinha que falava de uma menina que olhava sempre o lado bom de tudo. O jogo do contente. O jogo do contente. Então eu acho que ela faz, até hoje você faz o jogo do contente. É verdade. Como que é o jogo do contente? Explica, professor. É transformar qualquer coisa que te acontece de ruim na vida, mesmo sendo uma seta, um dardo inflamado que vem de uma pessoa muito invejosa te magoar, como no caso da Poliana, ela sonha com o Natal, ela é órfã de mãe e ela sonha muito com aquela época. E ela ganha, todas as meninas ganham bonecas e ela ganha um par de moletas. E ela comemora muito, então quem fez a maldade ficou decepcionado, porque ela ficou tão feliz por ganhar as moletas, que aí foram perguntar para ela como ela poderia ficar feliz tendo ganhado moletas. E ela responde, né? sendo uma criança pequenininha, ela diz, porque não é pelas moletas, eu estou feliz por não precisar usar elas. Então ela, além de fazer a doação das moletas para uma criança que precisaria,
Ela fica feliz também porque Deus tentou, ela entende que foi um recado de Deus para ela agradecer pelas pernas que ela tinha, para dar mais valor às pernas dela. Então tudo, se você é uma pessoa muito para cima, e isso hoje é provado cientificamente, a energia que vibra em mais alta frequência é a energia do entusiasmo, da alegria, do positivismo. Ela vibra em tão alta frequência que ela quebra, ela anula todas as outras energias. Então não tem como. Eu já acordei do coma rindo, mas ela me beneficiou tanto que eu era dependente de uma máquina que fazia a função dos meus rins. De hemodiálise. Eu era dependente de tantas máquinas, além disso não falaria também. E eu só perguntava ao médico, ok, tá. Minha resposta é tá. Mas eu já pedia a Deus e com fé e acreditava que eu não dependeria daquela máquina horrorosa que me tomava quase 8 horas por dia. Em alguns dias para filtrar meu sangue, eu olhava aquilo era horroroso. Além disso, incomoda bastante. Então eu não me via no fim da minha vida ali. Mas aí eu te pergunto, e se por acaso, né, acontecesse alguma coisa, e se você precisasse dessa máquina? Sem problema. Porque assim, se precisasse usar essa máquina todo dia, tá tudo bem também? Tudo bem também. Você iria ajustar? Serve, alguma utilidade teria também. Olha, aquele período serviu até hoje, eu recebo muitos pedidos de ajuda, muitos pedidos de consulta, olha, eu estou atravessando um câncer, vou operar minha mama, o que é que eu faço? Estou na quimioterapia. Olha, são tantas dúvidas de pessoas que eu não conheço. E eu fico tão feliz em ser útil, sabe, para essas pessoas. Me dá uma sensação de utilidade. Fico muito feliz. De propósito. De propósito. Pronto, meu propósito de vida é ser útil. Olha, agora, Débora, nós vamos parar um pouco. Eu preciso precisamos preciso parar um pouco para chamar os nossos comerciais e o nosso programa Ponto de Encontro volta em instantes. É só um pouquinho, gente. Aguarda aí. Já a gente volta. Já a gente volta. Você vai viver. Esse livro, escrito pela doutora Cláudia Patrício Costa, advogada e jurista que no auge da sua carreira se deparou com o Covid-19. Foi a primeira paciente a ser diagnosticada no Distrito Federal com o Covid. Pela medicina foi desenganada, passou 105 dias internada. Mas é uma história de vitória. Após o Covid, ainda enfrentou no ano seguinte um câncer de mama. Esse livro é extraordinário. Ele não trata de enfermidades, mas ele trata de como superar as adversidades da vida que todos nós temos. Eu, André de Souza, recomendo esse livro para todos. Você será outro após essa leitura. Estamos voltando agora dos nossos comerciais, o programa Ponto de Encontro, entrevistando uma conversa com minha filha, Débora Patrício. Nós paramos do ponto da superação em si mesmo, da autoestima, do positivismo, né? Ser uma pessoa tão positiva. Você tem mais dúvidas? Olá,
Ai, Olá a todos. esse foi... Gente, por favor. Isso não estava programado. Não estava quem programado. está assistindo, mas a nossa produção pediu que eu entrasse. Estou aqui ao lado da doutora Cláudia, que é minha esposa, da Débora, que é minha filha, eu sei que é um tema que a Débora não gosta muito de comentar, mas é importante para quem nos assiste, para que possa entender verdadeiramente quem é essa pessoa tão especial e tão forte, a minha esposa, a doutora Cláudia. Débora, minha filha, você foi uma das únicas, além de mim, que pôde presenciar a sua mãe na situação logo no início da doença do Covid. É um quadro que para nós não é bom lembrar, mas estamos fazendo isso para contribuir com você que de repente está passando alguma situação. Então, como rapidamente você volta à sua mente aquele quadro e hoje poder ter essa alegria e essa felicidade de tê-la dessa maneira aqui conosco, bem? Vê-la naquela situação, parecia que não era ela. E era realmente, assim, muito difícil. Foi muito difícil, meu querido. Até me emocionei aqui, porque eu não gosto nem de lembrar. Mas a gente teve que arranjar, eu tive, vou falar de mim, né? Mas todos nós tivemos, né? Que arranjar força de onde não tinha, para poder fazer o que era necessário, né? O que ela precisava, ficar com a cabeça, tentar ficar com a cabeça tranquila, sempre pensar o que ela faria naquela posição, porque ela sempre foi a pessoa de força, né? Ela sempre foi a pessoa que tomava as decisões, as grandes decisões, ela sempre foi a conselheira, ela sempre foi a pessoa que guiava a nossa mente para esse lugar tranquilo, né? Acalmava a nossa ansiedade. Então, assim, a gente sempre pensava o que ela faria. E eu tive que me manter mais calma para poder fazer o que era necessário e ter a esperança, porque eu sabia que ela acreditava, apesar de ver naquela situação, que ela acreditava que ela iria sair. Mesmo que em alguns momentos eu não acreditasse tanto, tá? A minha fé às vezes vacilou um pouquinho, mas ainda tinha um pouquinho assim de fé, porque eu acreditava que ela ia sair, mas fez outra vacilada, gente. É normal a gente vacilar. Só que uma coisa que ela sempre falava, que a dúvida não era boa. Então, assim, eu tentava eliminar os pensamentos de dúvida, não pensar neles e só pensar no positivo, que ela ia tentar visualizar ela conosco, né? E ela sempre foi uma pessoa tão cheia de vida, cheia de determinação, uma garra, uma força até demais, gente. Então, assim, atualmente, ver que ela ainda está passando por um processo de transformação, de tratamento mesmo, né? Então, nem tudo que ela fazia antes, ela hoje pode fazer. Por enquanto, tá? Porque ela crê eu creio também que, e hoje mais do que nunca, né? Com todos esses exemplos, porque uma hora os médicos falavam, provavelmente ela não vai falar, ou se falar, vai falar muito rouca, aquela voz diferente. Então, assim, ou vai andar, mas pode não andar, pode ficar... Então, assim, pode ficar com sequelas neurológicas, tanta coisa podia acontecer e, assim, eram tantos diagnósticos, né, tão debilitantes, e hoje a gente vê que muita coisa ela já superou e ainda falta algumas etapas a superar
E a gente crê que elas serão superadas. Ainda estou né? internada. Ainda está em home care, né? Ela ainda precisa de muitos cuidados. E assim, mas te ver com essa esperança, mãe, porque com essa esperança, com essa fé no futuro e com essa força, sabe? Porque para a senhora estar aqui sentada hoje ao meu lado, eu sei que é um tremendo esforço, sabe? Ninguém imagina, mas é um esforço para ela. E você faz parecer tão natural, tão assim, nossa, eu tô aqui, não tem nenhuma dor no meu corpo, tá tudo bem, mas você tá se esforçando além. Para mim tá aqui é tranquilo, eu não tô, mas para a senhora é muito mais. E a senhora gosta, a senhora tem prazer, e pela senhora, a senhora já estava lá nos tribunais, e eu tenho certeza, né? Porque é isso que a senhora sempre... mas por enquanto ainda não pode. Em algum momento vai poder, né? Em algum momento vai poder, porque a senhora acredita nisso, a senhora tem fé e a senhora vai chegar lá, eu tenho certeza. Hoje a minha fé está bem maior do que lá atrás. Mas é assim que eu te vejo. Assim, muita inspiração, muita determinação, muita força, muita vontade de viver. Acho que as pessoas têm que ter isso mesmo, vontade de viver. Às vezes a gente, acordei num dia ruim. A senhora não pode até ter acordado num dia ruim, mas a senhora transforma aquilo para ficar bom, porque a senhora sabe que tem benção, que tem prazer na vida, né? Isso que é legal. Pessoal, fiz essa entrada aqui sem ninguém esperar e vou da mesma forma me retirar para que elas continuem. Não pergunta mais. A produção, a gente quer fazer uma pergunta aqui na produção. A produção está pedindo para aguardar um pouco. E para o senhor, doutor André, como é o senhor assistir a doutora desse jeito, assistir esse depoimento, como é que foi para o senhor passar por toda essa situação? Como pai, como esposo? Na verdade, nós passamos desde o início de 2020 como a minha filha falou, parecia que não era a minha esposa que estava ali naquele quadro, naquela situação, porque ela sempre foi uma pessoa muito cheia de vida. Ela nunca reclamou de nada, nunca reclamou de uma enfermidade, nunca reclamou de um cansaço, trabalhava horas e horas. E muitas vezes até nós nos olhávamos e dizíamos assim, nós reclamávamos alguma coisa, de repente eu te olhava para ela e ela estava feliz, satisfeita, e agora ali naquele momento ela estava precisando de cada um de nós, da família. Nós passamos momentos assim bastante críticos que não é fácil lembrar. Obrigada. Mas no fundo do coração, mesmo quando Débora falou que faltava fé, mas Deus fala que basta um pouquinho de fé, né? E um amor no coração. E esse pouquinho nós conseguimos guardar no nosso coração. E aquilo nos dava força, e Deus tinha muitas promessas sobre a nossa família. E toda vez que um médico vinha para mim, que eles falavam para mim que não tinha condição, eu sempre, de uma maneira educada também, porque ninguém pode, né? Os médicos estão ali, ela está em coma, está inconsciente, eu pedia e dizia para ele, primeiro, que nós nunca autorizamos a fazer nenhum tipo de procedimento diferente do procedimento normal. Nem desligar os aparelhos. E muito menos autorizaríamos desligar aparelhos, que isso foi levantado, me perguntado uma vez ou duas. Porque no fundo nós tínhamos essa certeza. As dificuldades, eu vou citar uma situação já depois, que é só para mostrar para quem está nos assistindo que
é como ela mesma fala, muitas vezes nós temos que dar passinhos de bebê, mas acreditar que aqueles passinhos vão levar adiante. Né? Quando ela não tinha movimento algum na UTI, eu estava com ela, eu olhava ao lado uma pessoa de idade dando um passinho, e eu pensava assim, digo, minha esposa vai chegar assim, vai dar aquele passinho que nem eles. E hoje ela está aqui e, acima de tudo, com essa disposição, tem suas limitações, mas ela tem o que todos nós como família, eu como esposo, as filhas, a nossa família e certamente você que está nos assistindo precisa, que ela sempre tem uma palavra doce, uma palavra de força, de incentivo. Nunca tem uma palavra que nos bote a menor ou que nos desencoraje mesmo diante de tantas situações. Então, aquela memória que nós tivemos do quadro dela, graças a Deus ficou uma memória de passado e voltamos hoje a ter a pessoa que de fato ela sempre foi. Aquela que quando a família, às vezes, eu como esposo não sei para onde ir, ela sempre tem uma direção, um bom conselho e juntos nós vamos caminhando. Então, passou, não foi fácil, mas tudo passa. Então que nós tenhamos forças e que você que nos assiste sempre tenha uma boa palavra de incentivo a dar para um parente, para o próximo. Nunca desmotive, porque às vezes aquele já está ali num fiozinho, né? Então que tenhamos sempre boas palavras. Como ela que estava sofrendo entre a vida e a morte, depois que ela conseguiu se comunicar, ela sempre tinha palavras doces, um sorriso no rosto. Então, assim, é algo maravilhoso. A palavra de hoje seria gratidão. Estamos gravando esse programa, eu entrei aqui meio de gaiato, porque a produção pediu, e já vou terminando, senão eu vou tomar esse programa todo. E quero dizer que só posso agradecer a Deus em primeiro lugar por ter mantido essa pessoa tão especial aqui conosco para continuar no propósito que ela tem, porque tudo que ela passou, quem conhece, quem viu de perto, os médicos, nós que vimos de perto, e ela está hoje aqui, é porque ela tem muita coisa para fazer ainda. E eu tenho certeza que um dos propósitos é esse. Ela está aqui com você, que está nos assistindo, dividindo todas essas experiências que são únicas na vida dela, para que você tenha uma vida também maravilhosa.